O amor de Jesus por seu povo. Foram tantas histórias, tantas narrativas bíblicas de como o amor de Jesus alcança pessoas as mais inesperadas. Pessoas que muitas vezes o nosso olhar julgador, preconceituoso, não alcançaria, graças que o amor de Cristo Jesus alcança, para inclusive transformar os nossos olhos nos olhos de Cristo Jesus, para que a gente conheça esse amor verdadeiro que alcança os invisíveis, os marginalizados, o retrato da família de Jesus, aquelas pessoas que eram deixadas de lado, todas elas Cristo Jesus foi e alcançou. E a gente tem visto em uma série de narrativas como Jesus vai alcançando esses corações. E eu gostaria de começar a nossa reflexão dessa manhã com um versículo de Marcos, capítulo 16, verso 7, que diz o seguinte: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Esse texto, deixa eu te dar um contexto de onde surge esse verso. Esse verso, ele é o texto do domingo da ressurreição. Ele se dá quando Maria Madalena, Maria e Salomé foram ao túmulo de Jesus. Quando chegaram lá, encontraram um anjo que anunciou que Jesus havia ressuscitado. E essas foram as palavras do anjo: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. E por que eu trouxe esse verso aqui? Porque é interessante esse verso, tem uma menção honrosa, né? Tem uma menção dedicada a Pedro. Porque Pedro era discípulo de Jesus, mas por que o texto diz discípulos e também a Pedro? Simples. Porque o Cristo ressuscitado não se envergonha do seu povo, mesmo daqueles que ainda caem repetidamente. O Cristo Jesus ressurreto não se envergonha do seu povo, até mesmo daqueles que ainda pecam e caem repetidamente. Esse é o nosso tema de hoje. Eu, Pedro, ele não se envergonha dos que caem repetidamente. Então, para compreendermos a profundidade dessa verdade, eu e você vamos mergulhar na história de Pedro, na sua negação, colocando-nos no lugar dele para descobrirmos a grande verdade de que Jesus não ama o pecado, mas ama os pecadores. E nós vamos olhar para Pedro, mas não daquela forma distante, como se fosse um documentário. Ah, olha Pedro lá, eu aqui. Não, a gente vai fazer um exercício de se colocar no lugar de Pedro, para descobrir o amor de Cristo Jesus. Afinal, eu e você, sendo seguidores de Jesus, nós odiamos o pecado. Lutamos diariamente contra essa realidade que nos envolve e aguardamos ansiosamente a plenitude da santificação quando Jesus voltar. Às vezes somos vitoriosos contra o pecado, mas outras vezes, lamentavelmente, nós caímos. E nesses momentos de pecado, nesses momentos de fracasso, nos sentimos impuros, muitas vezes desanimados, distantes de Jesus, às vezes até naquele sentimento: será que eu posso ser útil ao reino de Deus? Será que ainda há uma chance para mim? Por isso nós vamos nos conectar com Pedro nessa manhã e descobrir o coração de Cristo Jesus, que não se envergonha daqueles que ainda pecam. Acompanhem comigo o texto de Lucas, capítulo 22, verso 31 e 34. O nosso texto base se dará aqui no capítulo 22 de Lucas. Daqui a pouco a gente vai nesse mesmo capítulo saltar para uns versículos à frente e depois vamos também para outros evangelhos para a gente permear o que Jesus está fazendo na história desse discípulo chamado Pedro, né? Também chamado Simão. Olha só como começa essa narrativa. Simão, Simão, isso é Jesus dizendo: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Aqui já tem um negócio interessante, porque Satanás pede todos os discípulos, e Jesus diz: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Não significa que Jesus não orou pelos outros discípulos, não é esse o ponto. O ponto é que Jesus tem uma preocupação ali com Pedro, naquele momento. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, obrigado pela tua palavra, viva e eficaz, que molda os nossos corações. E aqui nós nos colocamos humildemente, totalmente dependentes do Senhor. Nós, Pedros, muitas vezes arrogantes e presos em nossos orgulhos, nos colocamos agora diante do Senhor,
com sinceridade e humildade. Venha, ó Deus, transformar os nossos corações. Venha, ó Deus, restaurar o nosso interior, através da Tua palavra. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quando você era criança, muito provavelmente você conheceu na prática o sentido mãe. Ou você, jovem senhora que é mãe, né, você já começou a desfrutar desse, abre aspas, sentido mãe. Como assim, pastor, sentido mãe? O sentido mãe, ele é um tipo de sentido aranha, só que muito mais profundo, né? Muito mais aguçado, né? Quem gosta dos personagens ali, me desculpa se eu cometer o erro aqui, o Homem-Aranha da Marvel, né? Ok, ufa, vai que eu falo que, né? Mas você que acompanha o Homem-Aranha, tem lá o sentido aranha e tal, e você já fala assim, uau, isso é incrível, ele percebe os perigos, você não sabe de nada em relação ao sentido mãe. Ela sabe sobre todos os perigos da vida. Você ia sair com seus amigos num sábado de sol, aquele sábado de sol, e a sua mãe dizia, o quê? Não esquece guarda-chuva. Aí você olhava para o céu, você olhava, não via nenhumas nuvens, aquele sol de Indaiatuba, como dizia lá em Tapetininga, sol de rachar mamona, e aí você olhava assim, mas mãe, não tem como chover, eu até estou aqui, né, o jovem agora conectado, eu estou aqui com o clima-tempo aberto aqui, é impossível chover. E ela dizia, leva um guarda-chuva, porque se você tomar chuva, eu não quero ver você doente. Aí você bugava de novo, né? Você retrucava, mas mãe, eu aprendi na escola que assim, a gente pega gripe, não tem relação nenhuma com chuva, a gente pega pelos vírus, elas são causadas por vírus. E aí você saía sem guarda-chuva, o que acontecia? Do nada, eis que aparecia uma nuvem no céu, caía a maior tempestade, você voltava para casa ensopado e no outro dia você acordava como? Doente. Né? E a sua mãe acordando, levando um chazinho para você de manhã e dizendo sorridente, mamãe não avisou? Mamãe avisou. Esse é o sentido mãe. O sentido mãe, ele não tem muita explicação. Mas o fato é que os avisos de sua mãe sempre foram fruto de um cuidado genuíno, de uma preocupação com o seu bem-estar. E assim como uma mãe amorosa avisa os seus filhos sobre os perigos que eles não enxergam, que eles não percebem, que eles não conseguem prever, Jesus faz o mesmo com Pedro. O texto que a gente leu aqui é o texto sobre Jesus avisando Pedro a respeito de um perigo eminente. No versículo 31, Jesus revela que o diabo procurava prejudicá-los. Jesus utiliza a expressão peneirá-los como trigo. Nós não usamos essa expressão hoje, mas era algo como sacudir, né? Balançar violentamente com o propósito de abalar o coração dos discípulos. E nesse aviso, Jesus está ali trazendo compaixão, trazendo cuidado, porque Jesus afirma, assim, na sequência, eu orei por você. Eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não se desfaleça. É tamanho cuidado que Jesus viu Pedro ameaçado, e quando Jesus vê Pedro ameaçado, o seu coração, o coração de Cristo responde com oração. E nessa oração Jesus ora pela fé de Pedro, para que a fé de Pedro não se desfalecesse. O sentido de desfalecer é deixar de aparecer. É interessante porque a palavrinha grega do texto para desfalecer é ekleipo. E é dessa palavra, ekleipo, que surge a nossa palavra eclipse. Por isso tem uma raiz parecida, da mesma raiz, de ekleipo, eclipse. Então Jesus literalmente orou para que a fé de Pedro não eclipsasse. Pedro fracassaria, mas a sua fé não desapareceria. É como se fosse um eclipse mesmo. Nós vemos, às vezes, em alguns momentos da história da humanidade, a gente tem a oportunidade de ver os eclipses lunares. Né? Então, a Lua está lá, mas ela está sendo eclipsada. Né? Ou até mesmo o Sol está lá, e ele está sendo eclipsado. Então, a fé de Pedro não desapareceria, mas Pedro fracassaria. E quando Pedro retornasse do seu desvio, então, tinha um propósito, ele iria fortalecer os seus irmãos. Tanto que o termo bíblico que aparece aqui, converter, não significa que Pedro não era cristão.
Não significa que Pedro não tinha se convertido ali naquele momento a Cristo Jesus, até porque ele já havia confessado no mesmo texto aqui, no mesmo livro, só que em Lucas capítulo 9, que Cristo Jesus era o Messias de Deus. E a questão é que Jesus sabia que Pedro iria vacilar. Esse que é o ponto. E mesmo assim, Jesus não o rejeitou. Jesus sabia que Pedro iria vacilar, mas não o rejeitou. O que isso significa para nós hoje? Jesus conhece os nossos piores dias, aqueles que nós já passamos e aqueles que nós ainda iremos passar, e ainda assim Ele nos ama. O texto diz para mim e para você que Jesus não se envergonha daqueles que ainda pecam. Agora, obviamente que isso não significa que Pedro não tinha responsabilidade no seu pecado, ou isso não significa que nós então iremos agora nadar de braçadas no pecado. Não, a verdade de que Jesus ama, mesmo sendo nós pecadores, não significa que nós viveremos no pecado. Inclusive Paulo resolveu isso em Romanos 6, verso 15, quando ele diz, então, vamos pecar porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? E aí Paulo responde, de maneira nenhuma. Não é sobre isso. Nós vivemos na graça e queremos agora viver de maneira obediente a Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que ainda assim nós pecamos. Nós estamos ainda nesse período histórico do já e no ainda não, aguardando ansiosamente a volta de Cristo Jesus para que se cumpra plenamente a santificação dele em nossas vidas. Então assim, sem passar pano para Pedro, vamos ver o grande erro que ele cometeu e que abriu brechas para uma sequência de erros catastróficos. Eu vou começar citando Santo Agostinho, que ele, passe para mim, por favor, Lucas, que o orgulho, ele é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Ele defendia que a raiz do pecado era o orgulho. E amigos e amigas, nós podemos dizer que o orgulho, ele eclipsa a nossa visão. Se Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse, era porque o próprio Pedro, ele eclipsou com o seu orgulho. Tinha um orgulho ali nas palavras de Pedro. E assim ele comete uma série de erros por não ouvir os avisos amorosos de Jesus. Ele ouve os avisos amorosos de Jesus, mas olha só o primeiro erro dele. O primeiro é que ele não percebe a ameaça externa de Satanás. Jesus falou ali, chamou ele 2 vezes, Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha só que declaração importante, imagine isso, o próprio mestre falando isso para você. Você não iria ficar, no mínimo, assustado? Como assim, mestre? Eu estou caminhando contigo e Satanás está pedindo para eu ser peneirado. Só que o que Pedro fez? Pedro ignorou. Jesus falou isso e Pedro simplesmente ignorou o que Jesus disse. O segundo erro dele foi que ele não percebeu a ameaça interna do seu coração. Tinha uma ameaça externa, Satanás, mas tinha uma ameaça interna do seu coração. Jesus já havia ensinado por várias vezes sobre o perigo de confiarmos nos nossos corações. Mas o que Pedro fez? Se justificou. Batendo no peito, ele disse, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus está dando um aviso. E a resposta de Pedro, fica tranquilo, mestre. Eu me garanto, vou contigo para todos os lugares, para a prisão e para a morte. E assim, meus amigos, não é que ele estava mentindo. É que o seu orgulho eclipsou as palavras de Jesus. E embora ele possa ter sido sincero, o que aconteceu com Pedro é que a sinceridade dele não compensou a sua fraqueza, ele não dimensionou ali o que Jesus estava falando sobre o coração dele. E aqui está uma grande lição para nós hoje. Muitas vezes, nós nos ancoramos no nosso excesso de confiança, ao invés de confiarmos nas palavras de Jesus. Quantas e quantas vezes a nossa confiança está no eu e não nas palavras de Cristo Jesus? Isso é um perigo terrível. Quantas vezes você escutou por aí, né, porque agora está em moda aquelas frases de efeito dos coaches, né? A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Aqui eu não estou diminuindo que você não deva ter uma confiança. O meu ponto aqui é o excesso de confiança no homem, né? Quer você acredite que pode fazer uma coisa ou não, você está sempre certo. Como assim sempre certo? Quem é que, sabendo ou não sabendo, nunca errou na vida, né? Outra frase de efeito, eu nunca conheci alguém que acreditou profundamente em si mesmo e não venceu.
Como assim? Nunca conheceu alguém que acreditou profundamente em si mesmo e não venceu? Às vezes só de olhar para o espelho você encontra essa pessoa, né? Amigos, quem vive assim com essas frases de efeito, acaba vivendo eclipsado pelo orgulho. Pelo orgulho. Pedro estava cego e não conseguia perceber o coração amoroso de Cristo por causa do orgulho. Quantos de nós vivemos assim? Quantos de nós? E de novo, né? Não vamos olhar para Pedro como se Pedro fosse diferente de nós. A mensagem é que nós hoje somos bem parecidos com Pedro. E eu me colocando no lugar de Pedro, eu até escrevi uma frase motivacional, ou se você preferir, uma frase desmotivacional, né? Vou pedir, olha só, eu pedi para a IA fazer uma fotinho minha de tipo coach, assim, né? Eu gosto agora da inteligência artificial, que eu joguei uma foto ali, coloca uma cara assim de um coach, um fundo legal, né? E aí Laci Campos, palestrante desmotivacional, diz para você, confie em seu coração. Assim, quando tudo der errado, você saberá exatamente quem é o responsável. Você. Porque essa é a verdade. Pode ser desmotivacional, mas essa é a verdade, né? Muitas pessoas dizem, pastor, eu confiei no meu coração, eu segui o meu coração e me arrependi. É claro que você seguiu o seu coração e se arrependeu, porque a Bíblia diz para mim e para você que o coração do homem é extremamente corrupto, o coração do homem é extremamente enganoso. O meu coração é enganoso, o seu coração é enganoso. Então, seguir o seu coração cegamente vai dar ruim. Por isso que eu gosto de dizer, não siga o seu coração, siga o dono do seu coração. Aí você coloca o seu coração no lugar certo. Então, a gente poderia até falar para Pedro, olha Pedro, você ainda não chegou lá, você vai chegar lá, mas olha só o tanto de bobagem que você já fez, né? É tipo essa palavra motivadora para você, e aí Laci, você ainda vai chegar lá, e mesmo não chegando ainda, olha só quanta coisa errada você já fez até aqui. Nós podemos dizer isso para nós, por quê? Porque nós somos como Pedro. E Jesus nos alerta da nossa vulnerabilidade. O problema é quando nós ignoramos. Jesus diz, eu estou cuidando de você. Mas nós respondemos, não precisa, mestre. Deixa com o Pai. Né? Pode contar comigo. Estou tranquilo. Nem precisa. Ó, Jesus, valeu por orar por mim, mas nem precisava, sabe? Eu estou contigo até o final. Percebe o que Pedro diz? Percebe muitas vezes como nós nos portamos em relação a Jesus? De segunda a segunda, ou de segunda a sábado, quando nós não oramos, quando nós não buscamos a palavra, nós só abrimos a palavra no domingo, nós só buscamos a Deus, nós oramos a Deus no domingo. Isso é uma maneira de se colocar, de que segunda a sábado você é autossuficiente, você não precisa de Jesus. De segunda a sábado, não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. E o pecado do orgulho, ele acaba eclipsando a capacidade de enxergarmos a fidelidade de Jesus. Além de nos ferir, nós somos impossibilitados de ver a fidelidade de Cristo. E é aí que nós afundamos em nosso pecado. Então Jesus, ele esclarece as coisas. Quando Jesus percebe que Pedro não está ouvindo, que Pedro está ignorando, Jesus já fala sobre a consequência. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Se você não está entendendo o que eu estou falando, olha só o que vai acontecer. Antes do amanhecer, Pedro negaria Jesus. E o Senhor Jesus sabia disso. E o que é mais maravilhoso é que Jesus, sabendo disso, Jesus ainda o amava. Jesus ainda o amava. Então, depois dessa conversa, se você acompanhar o texto bíblico ali, Jesus ora no Monte das Oliveiras. Tem um episódio ali também, um tanto, né, surpreendente, porque Jesus vai lá para orar, os discípulos dormem, né? Ele acorda-os para orar, mas é surpreendido por uma multidão conduzida por Judas. Judas o beija, Jesus então é preso para ser interrogado pelo sumo sacerdote, e assim a gente chega no texto de Lucas 24, 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Olha só Pedro está ali, mas seguindo à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele. Aquela serva ali olhou e falou, peraí, eu acho que eu já vi esse homem. Peraí. Ela pensou, a luz do fogo ali brilhou o rosto de Pedro e ela disse, esse homem estava com ele. Ela nem perguntou, ela viu e confirmou. Mas ele negou, mulher, não conheço. Pouco depois um homem viu e disse, você também é um deles. Homem,
Não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava Pedro ainda quando o galo cantou. Num período de um pouco mais de 1 hora, Pedro negou Jesus 3 vezes, como Jesus havia alertado. Nós podemos aprender com o erro de Pedro. Nunca, absolutamente nunca, confie em sua própria força. Pedro confiou no seu orgulho, mas na hora de mostrar fidelidade, falhou. Falhou porque estava preso no orgulho. A palavra de Cristo se mostrou verdadeira e o galo cantou. Agora perceba comigo o detalhe precioso desse texto nos versos 61 e 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Olha só o que aconteceu aqui. Jesus, quando estava sendo conduzido para a audiência, ele cruzou o olhar com Pedro. E o texto bíblico diz que ele olhou diretamente para Pedro. Pode ser que Jesus estava sendo levado, para Caifás, e ali naquele percurso muito rápido, ele olhou Pedro ali distante, mas Pedro olhou para o lado. Sabe quando você percebe que alguém está te olhando? Você está andando na rua, uma pessoa está olhando, aí você olha, ela está olhando, Aí você vira para o lado e Jesus estava olhando para Pedro. Jesus olhou por um breve instante, profunda e diretamente nos olhos de Pedro. Agora imagine você no lugar de Pedro. Você acabou de negar Jesus. O galo cantou. Jesus passa ali. E ele olha profundamente nos seus olhos. Como foi esse olhar? Como que Cristo Jesus olhou para Pedro? Como que Cristo Jesus olha para nós quando nós pecamos, quando nós caímos? E essa pergunta, ela é de extrema importância. Pois a nossa compreensão sobre o olhar de Jesus para Pedro é fundamental para sabermos como o nosso Salvador nos olha quando falhamos. Nós já sabemos da nossa vergonha. Nós já sabemos da nossa frustração. Imagine a dificuldade de olharmos nos olhos de Jesus quando nós pecamos. Mas pense em como Ele olha para você. Nesses momentos, sabe como é que Jesus olha para você? E o olhar de Jesus é profundo, mas é um olhar de amor. De amor. E nesse sentido eu concordo com o pregador e pastor Charles Spurgeon quando ele disse que, sobre esse texto, ele disse o seguinte: creio que foi um olhar que ao mesmo tempo penetrou e curou o coração. Ao mesmo tempo. Um olhar que revelou a Pedro a escuridão de seu pecado, mas também um olhar de ternura do coração do mestre para com ele. Olha só que interessante, tem 2 perspectivas. A primeira é que o olhar de Jesus parte o coração, penetra o coração. E por quê? Porque revela o pecado. Revela o pecado. É o que a palavra de Deus faz. Ela lança luz sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, sobre os nossos corações, e ela realmente mostra quem nós somos. Só que ao mesmo tempo que revela quem nós realmente somos, a palavra de Deus revela quem Ele é, o seu caráter, a sua perfeição, a sua santidade. Por isso que esse olhar santo de Cristo Jesus nos quebra, porque nós nos percebemos miseráveis pecadores diante da santidade de Deus. Quando os olhos de Pedro encontram os olhos de Jesus, não há dúvidas de que Pedro percebeu o seu pecado. Pedro percebeu. Porque Pedro tem uma postura totalmente diferente. Enquanto ele era questionado por homens, ele negava. E ele negava com impacto. Não sou eu. Não conheço esse Jesus. Não, você está confundindo. E ele jurava mentiras. Mas quando Jesus olha para ele, agora é diferente. Ele chora. E ele chora profundamente. Ele chora amargamente. O olhar de Jesus parte o coração. E isso é importante para nós hoje, porque o choro amargo de Pedro é parte essencial do processo. Chorar o nosso pecado diante de Deus é parte fundamental, essencial do processo de santificação. Por quê? Porque o arrependimento genuíno dói. Dói.
olhar para quem nós somos. Dói olhar para o nosso coração. A graça de Jesus não ignora o pecado. O olhar de Jesus confronta. O olhar de Jesus revela os nossos erros, as nossas falhas, e tem que confrontar, tem que revelar para curar. E esse é o segundo aspecto do olhar de Jesus. O olhar de Jesus cura o coração. Primeiro confronta, depois cura. O mesmo olhar que dilacera, e dilacera não por causa de Jesus, mas por causa do nosso pecado, é o olhar que cura por causa do seu amor. O Deus que é justo juiz é o Deus misericordioso, que nos ama de maneira perfeitamente santa. Ele nos confronta por causa do pecado, sim, mas justamente porque Ele nos ama, então vem o quê? Vem a cura, vem a restauração. Ele olha para Pedro, mas nesse mesmo olhar que sabia que Pedro iria fracassar, está o olhar de quem tem um amor compassivo, está o olhar de quem tem um amor que jamais abandona, que apesar de toda a má conduta, é o amor que perdoa, é o amor que cura, é o amor que restaura. Apesar do pecado de Pedro, Cristo Jesus não abandonou. É assim que Jesus olha para nós. Nós somos Pedro. Apesar do nosso pecado, Jesus não nos abandona. Seu olhar cheio de misericórdia alcançou Pedro em sua vulnerabilidade. O que isso significa para nós nessa manhã? Que no seu pior dia, no seu pior momento, Jesus ainda está com o coração voltado para você, para te convencer da gravidade do seu pecado e da grandiosidade do amor de Deus por seu povo. No seu pior dia, no seu pior momento, Jesus olha para nós, olha para você com amor. Você se lembra que eu comecei o sermão com esse texto aqui, de Marcos 16, 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. O anjo que disse esse verso foi o anjo que enviou os discípulos à Galiléia para encontrarem com Cristo Jesus ressurreto. E no final do Evangelho de João, nós temos a narrativa dos discípulos no mar da Galiléia, que depois de uma longa noite, sem pescar nada, eles são encontrados por Cristo Jesus. Uma resposta às palavras do anjo. Então eu quero que você acompanhe comigo o verso 4 de João 21. Lá no Evangelho de João 21, verso 4 diz que ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Então eles estão no lugar em que eles deveriam estar, Jesus chega lá, eles não reconhecem Jesus, Jesus vai lá e pergunta o que está acontecendo, a gente foi tentar pescar, não pescamos nada, está todo mundo bravo aqui, Pedro está lá no barco ainda, irritado, e não teve nenhum peixe, a gente não entende o que estava acontecendo, porque não pescamos nada, e Jesus começa a dar conselhos sobre pescaria, pega a rede e lança para o outro lado ali. E quando Jesus está dando esses conselhos, João, o discípulo, reconhece e diz, é o Senhor. Quando ele diz, é o Senhor, Pedro, que estava lá no barco, um pescador forte e robusto, ouve isso daí, se joga no mar para se encontrar com Jesus. Então, depois da pescaria, eles se encontram ao redor da mesa, Jesus serve o pão, os peixes aos seus discípulos, e então inicia um diálogo público com Pedro. Estou resumindo a história, mas Jesus ensinou eles pegaram mais de 150 peixes, Jesus reúne eles e Jesus começa a conversar com Pedro, depois desse episódio. Só que Jesus não chama Pedro no particular. Jesus não chama Pedro no gabinete. Jesus começa ali no partir do pão e do peixe a conversar publicamente com Pedro. Pois assim como Pedro, antes de negar a Cristo, se vangloriou diante dos discípulos de sua fidelidade a Cristo, Jesus também agora restaura Pedro publicamente, na frente dos discípulos. Jesus queria deixar claro para Pedro e para os discípulos que ele o perdoava. Não era algo para ser falado no gabinete, mas na frente de todos. Pedro, eu estou te restaurando. Pedro, eu estou deixando bem claro que eu te perdoo. Amigos e amigas, esse é o tipo de amor que Jesus tem para o seu povo. É dessa maneira que Jesus age
em prol da sua família, a família da fé, o teu povo. Ele quer que o pecador e seus irmãos e irmãs saibam que ele não se envergonha deles. Ele acolhe seus filhos arrependidos de volta para casa. Jesus não nos abandona, ele nos alcança para nos restaurar. E aqui está o teor da conversa desse capítulo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, olha a conversa pública ali. Jesus com Pedro, todos os discípulos ouvindo, todo mundo olhando. Ô Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Nesse momento, Pedro deu uma respirada. Que pergunta foi essa? Nossa, acho que eu respondi certo. Ufa, vamos ver se Jesus muda de assunto. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Aí Pedro já dá uma... Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Poxa, nessa hora pegou, né? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Mas ainda assim ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Perceba que a resposta mudou. Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Esse diálogo, ele acontece à luz de tudo o que eles enfrentaram na última semana. Jesus está perguntando a Pedro: Ô Pedro, você ainda bate no peito e se vangloria do seu amor por mim? Só que agora a gente não tem mais o mesmo Pedro. A gente tem um Pedro totalmente diferente. Nós temos um Pedro que acabou de cair com a cara no asfalto, né, e sentiu o gosto amargo ali do cimento, né? Caiu com a cara no chão e lambeu o asfalto. Então ele sabe o que é errar. Então ele foi humilhado na sua arrogância, ele arrependeu-se do seu pecado, e a sua resposta não é mais baseada no orgulho. A resposta de Pedro é baseada agora no conhecimento de Cristo a respeito de quem ele era e do amor que ele tinha pelo Mestre. Por isso ele fala sobre o conhecimento. Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes que o meu amor por você é imperfeito, mas tu sabes que hoje eu falo com sinceridade que eu te amo, porque tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus reforça: então cuide das minhas ovelhas. Alguém poderia perguntar: mas por que Jesus perguntou 3 vezes a mesma pergunta para Pedro? A resposta não está em Pedro, a resposta está em Jesus. Jesus fez essa pergunta 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes e Jesus está ali restaurando a vida de Pedro. Jesus está ali deixando claro que o seu olhar penetrante estava agora restaurando o coração dele e diante de todos os discípulos. Se foi 3 vezes que você me negou, então são 3 vezes que agora eu digo: cuide das minhas ovelhas, porque eu te perdoei completamente. Então o Salvador ali trata as feridas do pecado. O Salvador em cada pergunta estava direcionando Pedro para a missão de cuidar, apacentar e pastorear as ovelhas do próprio Cristo Jesus. Pedro não somente foi curado, mas foi restaurado e transformado. De pescador, ele foi transformado em pastor. Aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele que conheceu a dor do arrependimento genuíno, mas aquele que conheceu a restauração de pescador, pastor. E é isso que Jesus faz com amor. Ele não se envergonha daqueles que ainda pecam. Jesus cura, Jesus restaura. Você se lembra da oração de Jesus por Pedro? No versículo 32 de Lucas 22. Jesus disse depois: quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Amigos e amigas, quando nós pecamos, somos tentados a acreditar que o nosso pecado nos impede de sermos úteis na obra de Cristo Jesus. Agora nós sabemos o final da história. Jesus falou isso antes de Pedro negar. Jesus sabia que ele iria cair. E agora a gente acabou de ver que Jesus restaurou Pedro para cuidar das ovelhas de Cristo Jesus.
Às vezes a gente acha que o nosso pecado nos torna inúteis, mas isso não é verdade. O que Jesus faz por Pedro e por nós só mostra que há muito mais graça de Jesus do que pecado em nós. Há muito mais graça de Jesus na minha vida e na sua vida do que pecado em nós. Jesus, sabendo o que Pedro iria fazer, o amou. Jesus, sabendo o que nós iríamos fazer, também nos amou. Ele não somente nos ama, mas Ele também nos cura, nos restaura, para sermos úteis na obra dEle. Ele diz agora, fortaleça seus irmãos. Esse é Jesus, aquele que não se envergonha dos que ainda pecam. Ele nos salva, nos cura e nos transforma para sermos úteis em sua obra. Úteis, porque Ele que nos restaura. Essa narrativa nos revela o quanto nós somos como Pedro. E o quanto o amor de Jesus é bem maior do que o nosso pecado. Que é interessante pensar que no meio dessas narrativas está a cruz de Cristo Jesus. E Cristo amou Pedro antes da cruz. E o sofrimento de Cristo mostrou o quê? O pior lado de Pedro. Quando ele nega Jesus, no momento em que Jesus havia sido preso, estava prestes a ser torturado. Ali, no momento definitivo, Pedro revela o seu pior lado. Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes não consideramos o que Jesus fez e faz por nós? Ao olharmos com sinceridade para o nosso coração, nós entendemos que precisamos desesperadamente da restauração que há somente em Cristo Jesus. Nós precisamos nos arrepender como Pedro, genuinamente, para que a gente seja alvo da graça maravilhosa de Cristo Jesus, que nos restaura completamente, e nos transforma. Antes éramos uma pessoa, hoje somos outra pessoa, por causa da graça de Jesus. Nós somos Pedro. Nós erramos, nós vacilamos, nós somos eclipsados muitas vezes pelo nosso orgulho. Nós muitas vezes revelamos o nosso pior, mas Deus usa o nosso pior para nos transformar no melhor em Cristo Jesus. A restauração está somente em Cristo. Amém? Nesse momento eu te convido a fechar os teus olhos. E te incentivo a você olhar para o seu coração. Talvez você encontre o pior. Mas por causa do amor de Jesus, Ele transforma o pior no melhor nele. O seu pior é transformado pela graça de Jesus no melhor que está, não em mim, não em você, mas em Cristo Jesus. Então, nesse momento, ore a Deus. Aproveite para pedir perdão pelos seus pecados e peça para Ele te restaurar, pois Ele não se envergonha daqueles que caem repetidamente. Nós somos Pedro, e o amor de Jesus é bem maior que o nosso pecado.